Olá, queridos futuros juristas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Vamos para mais um vídeo de instituições de direito público e privado, e este vídeo é sobre o direito constitucional. Bom, direito constitucional, o objeto de estudo é a Constituição Federal. E a Constituição, ela é um conjunto de princípios e regras relativos à estrutura e funcionamento do Estado, tipo, a forma do Estado, o governo, a organização dele, e também os direitos e as liberdades individuais das pessoas. Aí vem uma questão, se a Constituição pode ser alterada, se é possível uma mutação constitucional. Sim, é possível sim, porque como qualquer outra lei, ela tem que se adaptar ao seu tempo. Então, é possível, tanto que a gente tem uma Constituição que é de 88. Existe a possibilidade de uma mutação constitucional. A questão é saber se esse processo de mutação ele é mais simples ou se ele é mais complexo. Tem três opções. Tem a opção mais simples, são os processos flexíveis, que o conteúdo pode ser modificado como de qualquer lei comum. As rígidas, é possível fazer modificação, só que exige um procedimento mais solene e difícil. E as semirrígidas, que a modificação depende, em algumas partes, de um procedimento solene e difícil, e em outras partes é que nem qualquer outra lei. Aqui no Brasil, a Constituição brasileira ela é rígida. Então, as modificações exigem um procedimento solene e difícil, que no nosso caso, o que são? São as emendas constitucionais. E elas têm travas para essas emendas, que são o que a gente vai ver a seguir. Então, quer dizer, não é tudo que pode ser alterado na Constituição via emenda constitucional. Essas travas são 4 travas. Tem a trava de iniciativa, que fala sobre quem pode propor uma emenda constitucional. Dá uma olhada lá no artigo 60 da Constituição. Lá dispõe o seguinte, que a emenda pode ser proposta mediante 1/3, no mínimo, dos membros da Câmara dos Deputados ou do Senado Federal. Também pelo Presidente da República, ou então por mais da metade da Assembleia Legislativa das Unidades da Federação, manifestando-se cada uma delas pela maioria relativa de seus membros. Então, são só nessas 3 possibilidades que é possível que uma dessas pessoas, conjuntos de pessoas, possa solicitar, propor uma emenda constitucional. Outra trava é a trava circunstancial, que é as circunstâncias em que é possível propor uma emenda. Também no artigo 60, parágrafo 1º e parágrafo 5º, que dispõe que a Constituição não pode ser emendada se tiver em vigência de intervenção federal, de estado de defesa ou de estado de sítio, e também que a matéria proposta na emenda, se ela for rejeitada ou se for prejudicada, não pode ser objeto de uma nova proposta na mesma ação legislativa. Dá uma olhada lá, artigo 60 também. Agora, outra trava é o quórum de aprovação, que é o processo de aprovação de uma emenda, que diz o seguinte, lá no artigo 60, parágrafo 2º, que as propostas de emenda constitucional vai ser discutida e votada em cada casa do Congresso, em 2 turnos, e vai ser considerada aprovada se obtiver em ambos deles 3/5 dos votos dos representantes membros. Então, vai na Câmara dos Deputados e no Senado Federal em 2 turnos e precisa de no mínimo 3/5 dos votos. E a última trava é a trava material, que é o que não pode constar nas emendas constitucionais, que são as cláusulas pétreas, né? Está lá no artigo 60, parágrafo 4º, que são a forma federativa do Estado, voto direto, secreto, universal e periódico, separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Essas são as travas das emendas. Agora vamos falar uma outra coisa sobre a Constituição, sobre a supremacia dela. Bom, vamos lá para o nosso querido Kelsen e a sua maravilhosa pirâmide de Kelsen. Pirâmide de Kelsen, na superioridade jurídica da Constituição Federal, né? E as normas infraconstitucionais e infralegais precisam obedecer, estar de acordo com a Constituição. Aí, a consequência prática dessa relação de compatibilidade vertical das normas com a Constituição é o seguinte, que quando veio a Constituição de 88, as normas anteriores a elas foram recepcionadas ou não recepcionadas. As que foram recepcionadas são aquelas que eram compatíveis com a nova Constituição. Então, elas foram recepcionadas e elas permaneceram no ordenamento jurídico na Constituição nova. Já as normas que não eram compatíveis com a nova Constituição, elas não foram recepcionadas. E o fato dela não ser recepcionada
não quer dizer que ela foi revogada, são coisas diferentes, porque a Constituição ela não revoga uma lei, e sim ela cria um novo ordenamento jurídico, que tinha antes, ou é compatível ou não com ele. Não se trata de uma questão de revogação, é de ser recepcionado, tá bom? Bom, já as normas posteriores à Constituição, como todos sabem, elas devem obedecer compatíveis, né, à Constituição. Se elas não forem compatíveis, elas são consideradas inconstitucionais e elas não vão entrar no ordenamento. Agora falando sobre o controle de constitucionalidade. Esse controle ele é um instrumento para controlar a recepção e a constitucionalidade das leis. Falando de forma mais clara, é uma forma de evitar ou eliminar normas que sejam inconstitucionais. Esse sistema trabalha com duas formas. O que tem? Tem o sistema preventivo, que ele atua antes da lei ser criada, então para prevenir a criação de normas inconstitucionais. Tem a CCJ faz isso, que é a Comissão de Constituição e Justiça. Ela é responsável por analisar se o projeto da lei está de acordo ou não com a Constituição. Isso tanto no Senado quanto na Câmara dos Deputados tem a CCJ. E tem também o controle de constitucionalidade, que é no sistema repressivo, que é aquele que é exercido por uma ação judicial para que seja discutida a constitucionalidade de uma norma. Ou seja, uma lei que já está em vigor e está sendo discutida sobre ela. Esse sistema repressivo ele se divide em duas subdivisões, que é o difuso e o concentrado. O difuso, qualquer pessoa pode questionar a constitucionalidade de uma norma, só que a decisão do juiz vai valer só para ela. Então, você entra com uma ação de alguma coisa, o juiz dá para favor da pessoa, vale só para ela, não vale para todos. O juiz tem competência para decidir só aquele caso. Enquanto o sistema concentrado, não. É uma ação judicial que só poucas pessoas podem promover, está lá previsto na Constituição, artigo 103. Essa ação se chama Ação Direta de Inconstitucionalidade, a ADIM. Ela é de competência exclusiva para julgar. A ADIM é do STF, STF. E a decisão vale para todos, do Brasil inteiro. Que mais? Deixa eu ver aqui. Vamos falar sobre o poder constituinte. O poder constituinte, assim, quando foi criada a Constituição, tem dois tipos de poder constituinte, né? Um poder constituinte é o originário, que quando foi aquele que pode criar uma nova Constituição. Então, foi o que aconteceu em 88, poder originário. Nasce de um poder, né, gera um poder judiciário novo, e ele é inicial, ele é autônomo, ilimitado e incondicional. Aí, o que rola atualmente é o poder constituinte derivado, que é que modifica a Constituição vigente. Cria as emendas constitucionais que eu acabei de falar. Ele é derivado, subordinado, limitado e condicionado. Então, agora sobre a divisão do poder. Tem dois ramos da divisão do poder. Uma delas é a espacial, que é a divisão de fato, assim, entre União, Estados, Distrito Federal e municípios. Lembra quando eu fiz um outro vídeo falando sobre o Estado federado? A gente aqui, quando os membros decidiram se juntar para formar a federação, eles abriram mão da sua soberania, mas eles ainda mantêm a sua autonomia. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer, assim, que a União não pode se meter em questões, fala português, claro, não pode se meter em questões do Estado e nem do município, nem o município na União, no Estado, um não pode interferir no outro. Essa quer dizer que essa é a separação de poder espacial. Então, por exemplo, tem lá o IPTU, ele é administrado pelo município. Então, o governo estadual e o governo municipal ele não podem mexer no IPTU, porque isso daí cabe ao município, competência municipal. Por exemplo, deixa eu ver aqui, outro exemplo de autonomia. Aqui pronto, o IPVA, o ICMS, eles são impostos de competência do Estado e também do Distrito Federal, né? O IPTU, ele é de competência dos municípios, cada um tem a sua competência. Aí, falando agora sobre a separação dos poderes orgânica, que é os órgãos que exercem poder, na verdade,
falar divisão de poder é um pouco errado, é o que a gente usa, mas na verdade não é uma divisão do poder, porque o poder em si ele é indivisível. O que é dividido são as funções do legislativo, executivo e judiciário, mas o poder ele é uno. Então sempre tenha isso na sua cabeça, não é que o poder do Estado é dividido em três, as funções são divididas em três. E aí, esses poderes, eles são independentes e harmônicos. Independentes, cada um exerce as suas funções sem depender um do outro, aquela questão de divisão do poder, para não concentrar poder na mão de um só, tem os três poderes, né, divididos, eles atuam de forma independente. E harmônicos no sentido de que existe um regime de colaboração e não atrapalhar um ao outro. E aí, o que a gente pode falar aqui? Do legislativo, executivo e judiciário, eu vou explicar agora. Eles têm funções típicas e funções atípicas. O legislativo, a função típica do legislativo é legislar, obviamente, e também fiscalizar o executivo. Por exemplo, o Tribunal de Contas, ele é do legislativo e a função dele é fiscalizar o poder executivo. Funções atípicas do judiciário, julgar autoridades por crime de responsabilidade. Por exemplo, foi o legislativo quem julgou o impeachment da Dilma. Isso, claro, com previsão legal, né? Está na Constituição. A cassação de deputado também é o legislativo quem julga. O legislativo, outra função atípica é administrar a sua própria estrutura, né? Ele administra a sua própria estrutura legislativa e administra por ele mesmo. Agora, uma questão importante aqui, antes de eu falar dos outros poderes, deixa eu me explicar sobre a composição do poder legislativo. Como funciona? No âmbito federal, tem um sistema bicameral, é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então, tem os deputados, que são os representantes, deputados federais, né? São representando o povo, e a quantidade de deputado é proporcional à população de cada estado. E os senadores, eles são representantes dos estados, a quantidade é fixa, são 3 por estado. O poder legislativo no âmbito estadual tem a Assembleia Legislativa, cada estado tem a sua, e quem trabalha lá, quem atua lá, são os deputados estaduais. No Distrito Federal, ela é chamada de Câmara Legislativa e são os deputados distritais quem atuam. E no município, é a Câmara Municipal e quem trabalha são os vereadores. Então, agora sobre o Executivo. Função típica: administrar e executar a lei, tipo arrecadar imposto, melhoria em rodovia, praticar atos de chefia de Estado, tipo presidente, governador, prefeito, tudo é do Executivo. Função atípica é legislar via medida provisória, está previsto na Constituição, por isso que ele faz isso. Também julgamentos de recursos administrativos, como, por exemplo, julgar recurso contra multa de trânsito. Quem faz isso é o Executivo, porque o DETRAN ele é um órgão do Executivo. Então, ele executa as leis de trânsito, dá multas e também julga recurso. Então, ele acaba atuando, essa é uma função atípica do Executivo. Chefes do Poder Executivo. Na União, o presidente. Nos estados, o governador. No Distrito Federal também é governador. E nos municípios é o prefeito. Beleza? Agora, o último, o judiciário. Funções típicas: aplicar o direito a casos concretos em que ele é submetido, ou seja, julgar. Funções atípicas: legislar, ele elabora regimento interno, né? Cada tribunal tem o seu próprio regimento interno, isso também é previsto na Constituição. Administra a sua própria estrutura, que seria uma coisa executiva. Aí, o Poder Judiciário, a divisão deles na União, tem a Justiça Federal, Justiça do Trabalho e Justiça Eleitoral. Nos estados, tem a Justiça Estadual, os Tribunais de Justiça. No Distrito Federal, se chama Justiça Distrital, tem a mesma estrutura dos Tribunais de Justiça. Nos municípios, presta atenção, nos municípios não tem Poder Judiciário, tá? Não tem Poder Judiciário em âmbito municipal. Presta atenção que isso pode ser uma pegadinha em algum momento. É o único que não tem, que é diferente, é o Judiciário. Agora, só para terminar esse vídeo, que já está super longo, eu acabei de ver, desculpem por isso. Queria falar um pouco sobre ativismo judicial, porque eu falei que o Poder Judiciário, ele julga uma causa quando ele é provocado, né? Quando alguém entra com uma ação, ajuiza uma ação, aí o Judiciário vai trabalhar, vai julgar, então ele precisa ser provocado. Porém, o que é o ativismo judicial?
O ativismo judicial é um ato do poder judiciário que, no exercício do seu poder, ele acaba ultrapassando suas funções típicas e acaba legislando ou administrando, né, fazendo o papel do legislativo e do executivo. Por exemplo, uma mãe, quando ela pede vaga na creche para o filho dela, o judiciário julga e decide que a criança vai para a creche. Então, não só ele julga o caso, como ele também administra, que seria uma questão do executivo, decidir as crianças que vão na creche, conforme a lista, enfim, as questões lá do executivo. Então, ele sai do âmbito dele de julgar e entra no âmbito dele de executar, de administrar. Ou, por exemplo, o STF reconheceu as relações homoafetivas. Além dele julgar a questão, ele também criou uma lei para o caso concreto, que seria uma função do legislativo. Isso são casos de ativismo judicial. Os casos que eu falei aqui são casos leves, fáceis e todo mundo concorda que talvez seja bom o ativismo judicial, mas não vou nem me estender nisso, porque a classe fez um debate super bacana sobre isso, enfim. Mas em alguns momentos o ativismo judicial pode não ser assim tão bom, porque o judiciário ele passa do limite, ele passa até onde ele pode ir. E, enfim, é isso. Espero ter ajudado e vai ter mais um vídeo final e depois a gente encerra essa série, tá bom? Obrigada pela oportunidade e um beijo para vocês.